feita. Pois bem, Dia das Crianças, 12 de outubro. Olha, nós podemos pensar muito na palavra que Jesus diz, né? Que nós devemos nos tornar como uma criança. Quem quer se tornar como uma criança? Não é para dar birra, não. É na inocência, né? Na inteireza de coração, na honestidade, na sinceridade, não é? Vamos nos tornar como uma criança. Hoje é dia 12 de outubro. Sabe, irmãos, de vez em quando eu me lembro de há uns 12 anos atrás, 13 anos, nós tivemos uma situação aqui na igreja muito emblemática. Uma criança, 1 ano de idade aproximadamente, um pouquinho mais, um pouquinho menos, de repente foi hospitalizada, e de repente vai para o hospital, se submete a uma cirurgia grande, muito invasiva, abriu praticamente o peito da criança, o abdômen da criança, e a igreja orando, intercedendo. Havia uma inquietação muito grande. A gente orar sobre essa criança quando estava no hospital, a gente sentia, assim, de propósito de Deus na vida dessa criança, um milagre. Quando eu olho para essa criança, eu vejo literalmente um milagre de Deus. Alguns irmãos aqui conhecem essa criança e será o pregador da noite. Amém. Vamos colocar de pé. Vale a pena as orações. Vale a pena orar. Vale a pena confiar. Amém? Pai querido, eu quero apresentar diante de Ti a vida do Jonatas. Embora com a idade muito tenra ainda, mas que nutre no coração um amor muito grande para com o Senhor. Que o Senhor esteja abençoando nessa hora, e que seja usado com poder e graça para ministrar ao coração de todos nós. Nós te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor está nesta casa, e o Senhor vai nos abençoar, em nome de Jesus. Amém, amém. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Meu nome é Jonatas e para mim é uma alegria muito grande ter a oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor aqui para vocês. Mas antes de qualquer coisa, antes de começar a minha pregação, gostaria de fazer uma oração com vocês. Senhor, no nome de Jesus, Pai, muito obrigado por mais esse dia. Muito obrigado, Senhor, pelos meus irmãos que aqui estão em tua casa, Senhor. Que o Senhor possa estar me usando, Pai, para ministrar a tua palavra. E que não seja eu falando, Senhor, mas o teu Espírito Santo através da minha vida. Que Ele esteja conduzindo tudo aqui, Pai. E que Ele tenha liberdade para ministrar nos corações nesta noite. É isso que eu te peço, Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Eita. Eita. Eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Marcos 10, 13. Amém? Vou ler aqui. Então trouxeram algumas crianças a Jesus, para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava.
E eu também quero ler Mateus 18, Mateus 18:1. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como está em meu nome, é a mim que recebe. E eu gostaria que, neste momento, vocês estivessem refletindo sobre esses dois trechos que nós lemos aqui. O primeiro, Marcos 10:13, onde Jesus ele repreende os discípulos quando eles tentaram impedir as crianças de se aproximarem de Jesus. E Mateus 18, dos versículos 1 a 5. Quando Jesus fala que, para uma pessoa conseguir entrar no reino dos céus, ela precisa ser como uma criança. Queria que vocês tivessem refletido sobre isso até o final da ministração aqui. E o primeiro tópico que eu coloquei aqui é as qualidades presentes nas crianças. E eu vou ler aqui de novo rapidamente Mateus 18:4, uma pequena parte do que a gente já tinha lido. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E a primeira qualidade que normalmente nós encontramos nas crianças é a humildade. Porque as crianças, normalmente, elas são submissas à vontade dos seus pais e são completamente dependentes deles quando elas são muito novas. E se a gente for parar para pensar, da mesma forma deve funcionar o nosso relacionamento com Deus. Nós devemos ser submissos à sua vontade e nós devemos ser dependentes dele. E nós lhe devemos muito mais respeito do que uma criança deve respeito aos pais terrenos, porque ao mesmo tempo que ele é o nosso pai, ele é o nosso Deus. Ele é o Criador de todas as coisas e o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Então nós precisamos de humildade perante a presença de Deus. Agora, sensibilidade à voz de Deus. Aqui eu coloquei um trecho, mas eu acho que eu não vou ler ele, não. Em 1 Samuel 3, do 1 ao 10, é descrito um momento que o profeta Samuel, ainda durante sua juventude, ele escuta a voz de Deus, escuta pela primeira vez a voz do Senhor. E, inicialmente, ele confundiu a voz do Senhor com a voz de Eli, que era o homem responsável por cuidar de Samuel, o sacerdote Eli, que também era juiz em Israel. E o Senhor lhe chama por Samuel, mas só que, como ele ainda era muito novo e não tinha escutado a voz do Senhor em outros momentos, ele não sabia de quem se tratava. E ele explica para Samuel que se tratava do Senhor e que da próxima vez que ele escutasse aquela voz, ele deveria falar: eis-me aqui, Senhor, porque o teu servo ouve. E depois disso, Samuel se dispôs a escutar a voz de Deus e escutar aquilo que o Senhor tinha para falar para ele. E o mais interessante é que Samuel ele foi ousado a fazer isso, porque mesmo sabendo, depois que ele explicou para ele, que era o Senhor que iria falar com ele, ele poderia ter muito bem ter ignorado o Senhor, porque ele era uma criança muito nova, provavelmente ele devia ter ficado assustado, com medo, e pensou: nossa, mas é o Senhor realmente que está falando comigo? Porque em Samuel, logo no início, fala que as visões, que as revelações naquela época eram muito raras. E pensa como que deve ter ficado a cabeça dele ali naquele momento. Eu acho que ele ficou meio confuso, mas mesmo assim, ele se dispôs a escutar aquilo que o Senhor tinha para falar para ele. E também a palavra que o Senhor deu a Samuel não foi uma palavra de exortação, foi uma correção, foi uma condenação mesmo, um juízo, em decorrência das coisas que os filhos de Eli eles faziam durante o exercício do sacerdócio, porque os filhos de Eli eles eram pessoas desonestas, eram, em resumo, pessoas más, e ele não corrigia seus filhos. E por causa disso, Deus usou Samuel para falar para Eli que viria condenação sobre sua casa, que viria castigo sobre os seus filhos e sobre a sua descendência. E aí a gente percebe mais uma atitude ousada de Samuel, porque era uma palavra difícil de se falar. Eli era alguém que cuidava de Samuel, era um pai para Samuel. E pensa, é Samuel ele falar uma mensagem dessa, uma palavra de exortação, uma palavra de condenação, uma palavra que trazia juízo. Foi algo realmente muito difícil, mas Samuel se dispôs. E Samuel, apesar do conteúdo da palavra, ele falou, ele não se acovardou diante daquilo.
E dentro da palavra de Deus, nós temos também exemplos de jovens que agiram com ousadia e que dependeram de Deus. O mais conhecido deles, que eu vou falar aqui, é Davi. Davi que foi rei de Israel, Davi que derrotou Golias, que foi grandemente usado por Deus para trazer libertação ao povo de Israel. E ele era um jovem, mas era um jovem, uma criança, um adolescente que mantinha desde sempre um relacionamento com Deus. Um jovem que buscava viver em santidade, um adolescente que era íntimo de Deus. E que foi completamente usado por Deus para libertar Israel, para derrotar Golias e para trazer vitória ao seu povo. E muito interessante que em Israel existiam outros guerreiros, outros soldados, homens mais habilidosos, homens mais preparados, mas só que nenhum deles tinha vida com Deus, tinha intimidade com Deus que Davi tinha. Porque Davi não confiava na força do próprio braço, mas ele confiava no Senhor. Ele sabia daquilo que o Senhor podia fazer através da vida dele. E os outros homens se confiavam na força do próprio braço. Eles não eram cheios do Espírito de Deus da mesma forma que Davi era. E Davi, sendo usado por Deus, ele derrota Golias e traz grande livramento para Israel. E além de Davi, nós também temos Daniel. Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eram muito jovens também quando foram para a Babilônia. E os babilônios eram um povo pagão. Era um povo que não viviam, que não buscavam a presença de Deus, era um povo que adorava outros deuses, era um povo que vivia uma vida pecaminosa. Mas mesmo assim, Daniel e seus amigos, eles não cederam a isso, eles continuaram a prestar culto ao único e verdadeiro Deus, mesmo quando eles corriam risco de vida naquela nação. E agora eu gostaria de ler de vocês rapidamente, com vocês, João 6, dos versículos 8 a 13. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: Façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim, os homens se assentaram, e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. Então, já satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: Recolhem os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. Aqui, em João 6, dos versículos 8 a 13, é descrito o momento em que Jesus pregava para uma imensa multidão. Mas só que foi uma ministração muito longa, e grande parte daquela população, das pessoas que estavam ali, não tinham meios para se alimentarem naquele momento. E um menino, percebendo a situação, ele levou a Jesus 5 pães e 2 peixes. Eu acredito que ele sabia que aos olhos humanos era impossível que aquela multidão fosse alimentada com apenas aquilo que ele tinha entregue a Jesus. Mas eu também acredito que ele sabia do poder de Jesus, que ele tinha visto as outras coisas, os milagres que Jesus já tinha realizado no meio daquele povo. Ele sabia que, se Deus quisesse, ele multiplicaria aquilo e ele faria um milagre e alimentaria aquela multidão. E, em decorrência desse ato de simplicidade, e um ato também de confiança que esse menino teve em Jesus, uma grande multidão foi alimentada, porque ele teve fé, porque ele confiou no Senhor e sabia naquilo sabia que o Senhor poderia fazer um milagre através da vida dele. Agora, um segundo ponto. Por que devemos ser como crianças para entrarmos no reino dos céus? Aqui eu vou mostrar basicamente a aplicabilidade de algumas dessas qualidades que as crianças têm na nossa vida como cristãos. E a primeira delas é a humildade, porque as crianças, elas são humildes e inclusive, nós precisamos da humildade para aceitarmos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, porque nós precisamos reconhecer que nós somos nada sem Ele. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos de Sua graça, da Sua salvação, e que sem Ele nada seríamos, que sem Ele nós estaríamos condenados, e que nós não conseguimos fazer absolutamente nada sem Ele. E também coloquei a pureza, porque a pureza é essencial para que nós, como cristãos, possamos tocar no coração de Deus, para que nós
possamos nos aproximar de Deus. E na palavra de Deus nós encontramos vários exemplos, vários versículos, trechos bíblicos que apontam a necessidade da purificação do nosso coração, como Salmos. Eu vou ler alguns deles aqui para vocês. O primeiro é Salmos 24, os versículos 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Se puder projetar para mim também é Tiago 4:8. Cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. E por último, Mateus 5:8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Em todos esses trechos, em todos esses versículos, é apontada a necessidade da purificação do nosso coração. Porque sem santidade, sem pureza, nós não conseguiremos ver a Deus. Nós não conseguiremos nos aproximar de Deus e tocar em seu coração. E outra qualidade que ela contém uma utilidade muito grande na nossa vida como cristãos é a sensibilidade à voz de Deus, que eu já tinha mencionado antes também. Porque a partir do momento que nós estamos dispostos a escutar a voz de Deus, a partir do momento que nós somos sensíveis à voz de Deus, que nós escutamos o direcionamento do Espírito Santo, nós passamos a viver uma vida de santidade. Nós não vivemos mais uma vida de pecado, e nós fazemos aquilo que Deus se agrada. Nós nos afastamos do mal e da aparência do mal. E isso você só consegue sendo sensível à voz de Deus. Isso você só consegue escutando realmente o direcionamento do Espírito Santo e aquilo que Ele tem para falar para você. E de que forma nós podemos ser como crianças? Aqui eu gostaria de falar algo que eu achei muito interessante. Que a criança presente em Marcos 10, dos versículos 13 a 16, que foi o primeiro trecho que eu li, não é uma criança apenas no sentido literal, não é apenas uma faixa etária, mas a criança lá é uma junção de virtudes, como a humildade, a pureza, a simplicidade, a confiança em Deus, a sensibilidade à voz de Deus, a ousadia e a dependência de Deus. Isso que é ser como criança, você pôr em prática todas essas virtudes. Mas só que essa mensagem parece normalmente algo especialmente voltado para adultos, mas só que, como eu falei, ser como criança é você pôr em prática essas virtudes. Mas só que existem jovens, adolescentes e até mesmo crianças que não possuem essas virtudes. Jovens que não são humildes, jovens que não são sensíveis à voz de Deus, jovens que não estão dispostos a escutar o direcionamento do Espírito Santo, jovens que não vivem uma vida de santidade. E, por último, para concluir, nós devemos ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Gostaria de ler aqui com vocês 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças. Mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Aqui Paulo, falando aos Coríntios, ele fala que nós, como cristãos, enquanto à malícia, nós devemos ser como crianças. Em qual sentido? Porque as crianças não possuem malícia. Então, nós, como cristãos, como pessoas que servem a Deus, que são dispostas a escutar a voz de Deus, nós não devemos ter malícia no coração. Mas quanto ao entendimento, quanto ao discernimento, quanto à sensatez e à prudência, nós devemos ser como adultos na fé. Nós devemos ser pessoas maduras na fé. Porque, mesmo com todas essas qualidades, às vezes as crianças têm dificuldades em resistir a certas coisas. Elas são facilmente influenciadas por doutrinas erradas, por coisas que contradizem completamente a palavra de Deus. Então, o que eu queria que ficasse realmente de tudo que eu falei para vocês é essa moderação que nós precisamos ter. Essa moderação entre a simplicidade, a humildade e todas essas qualidades que as crianças têm e, ao mesmo tempo, essa maturidade, essa sensatez, essa prudência, esse discernimento que nós devemos ter essas coisas. E buscar, acima de tudo, viver uma vida de santidade e uma vida que agrada a Deus.